Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, pela graça de Deus, nós queremos fazer a reprise dessa terceira lição, os sinais da vinda de Cristo, onde o texto áureo está em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37, onde diz o seguinte: pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10 e versículo de número 37. Eu falo que com a graça de Deus nós vamos estar fazendo essa lição, porque já foi gravado umas 3, 4 vezes e sempre dá um problema ou outro e não posso mandar ao ar. Mas hoje, se Deus quiser, vai dar certo em nome de Jesus. O nosso texto básico está em Mateus capítulo 24 e versículo de número 32 até o versículo de número 34. Leamos a palavra de Deus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Desde que Cristo foi assunto aos céus, a esperança do cristão tem sido o retorno de Cristo, a volta do Senhor em glória, a volta do Senhor para buscar os seus, ao cumprimento da promessa que os anjos fizeram aos discípulos que estavam olhando para cima, e os anjos disseram: varões galileus, este mesmo que vocês estão vendo subir, da mesma forma ele virá para vós outra vez. Mas há aqueles que descreem da promessa e que alegam que ela é tardia, que o tempo já passou e assim por diante, conforme 2 Pedro capítulo 3 e versículo 3 e versículo de número 4, onde diz assim a Sagrada Escritura: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Por desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque as coisas já se alteraram muito, né? As coisas mudaram, os tempos são outros, e o motivo por que o Senhor ainda não retornou está lá em 2 Pedro mesmo, capítulo 3 mesmo, e o versículo 9, onde diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, se Jesus não veio ainda, não é porque a sua promessa está tardando ou porque ele vai deixar de cumprir, mas é porque a sua misericórdia é grande, a sua longanimidade é muito grande, e por isso o tempo está passando e ele quer que você, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, todos venham a arrepender-se de seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Mas é certo que breve Jesus virá. E o tema dessa lição é os sinais da vinda de Cristo. Eu até acho que deveria ter colocado as evidências da volta de Cristo, porque esses sinais eles já se cumpriram, eles já aconteceram, essas coisas já estão acontecendo. A única coisa que falta hoje é Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Um dos primeiros grandes sinais, ou grande evidência de que Cristo está voltando,
é o retorno dos judeus à sua terra prometida. Em Isaías capítulo 66 e versículo de número 8, está escrito assim, ó: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer uma nação, ou fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Então, em 14 de maio de 1948, foi fundado o Estado moderno de Israel. Depois, a profecia foi lançada em 2.600 anos atrás. Então veja que Israel está no lugar onde eles deveriam estar. Uma coisa que eu acho interessante é que uma das pessoas que contribuiu muito para que isso tivesse acontecido foi um homem chamado Oswaldo Aranha, que em 1947 foi nomeado presidente da ONU. E a ONU teve a responsabilidade de organizar a votação que decidiria se Israel teria o direito de constituir o Estado na Palestina. E Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele conseguiu ganhar tempo para que os países a favor conseguissem convencer os países abstencionistas a votar a favor de Israel. Foi reconhecido Oswaldo Aranha foi reconhecido pelo povo judeu como um dos articuladores para a criação do Estado de Israel. Por isso que o Brasil foi, de certa maneira, um tanto abençoado, porque um brasileiro ajudou aí o Estado de Israel na votação. É certo que com brasileiro ou sem brasileiro, com o povo querendo ou não, isso iria acontecer, porque era uma palavra de Deus já proferida lá há 2.600 anos atrás, que eles deveriam voltar a ser nação. Então, no dia 14 de maio de 1948, eles voltaram a ser nação, depois de 1878 anos sem pátria. Note bem que isso foi um período mais longo de exílio que Israel já teve. Como os irmãos são sabedores, o exílio na Babilônia demorou 70 anos. Veja a tamanha diferença. São 1878 anos. Eles viraram praticamente ciganos, espalhados pelo mundo inteiro. E logo que eles voltaram a ser nação, eles já encontraram adversidades. E eu deixei um vídeo aqui sobre a Guerra dos 6 Dias que Israel enfrentou ali enquanto nação nova, bebê. O real milagre da Guerra dos 6 Dias foi que entre 31 de maio e 5 de junho de 1967, as condições favoráveis que quase garantiram uma vitória árabe derreteram como gelo sob o sol do meio-dia. E Israel subitamente emergiu vitoriosa, para a surpresa de todos. Acho que o poderio ocidental e todo mundo ficou totalmente chocado com a vitória após ter examinado o mecanismo da vitória de Israel. Descobriram que houve vários milagres: surgimento de soldados que não deveriam estar lá, aparições milagrosas, como descrito por homens como Gerson Salomão, do Monte do Templo, de soldados com uniformes brancos que afugentaram os sírios. Ele conta a história de como eles salvaram sua vida. E mais tarde, ninguém conseguiu explicar aqueles soldados com uniformes brancos. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. Um tanque me atropelou, então eu fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, pude ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão.
Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital. Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance, e eles responderam: não pudemos matá-lo porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles o seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar. Um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Comparando os dois exércitos. Não, nesse vídeo nós vemos que Israel, ele é ajudado por Deus. Deus abençoou, Deus está com eles, né? E eu coloquei esse slide aqui, ó, Guerra dos 6 Dias. Israel tomou a península do Sinai, região do sul do Líbano, colinas de Golã e toda a Cisjordânia. Em 1972, Israel devolveu a região da península do Sinai ao Egito em troca de reconhecimento do Estado de Israel pelo Egito. Mas em 1973, no dia do perdão, Israel é novamente invadida, mas consegue vencer. O fato é o seguinte: Israel, ele vive em constante guerra, mas ele está crescendo cada vez mais. Se você fizer uma pesquisa, um histórico de Israel, do dia que ele foi constituído nação até o dia de hoje, você vai ver que o crescimento de Israel é assustador. O quanto que eles progrediram, cresceram e evoluíram em tão pouco tempo é assustador. É porque Deus os abençoa. Mas só que esse povo de Israel está lá porque Deus tem pressa em cumprir a sua palavra. Israel, eles não reconheceram a Jesus como o Salvador, como o Messias prometido, e por causa desse endurecimento da parte deles, então se estendeu o Evangelho da Graça até nós. Isso era necessário que acontecesse. E por causa disso, hoje eles já estão como nação, eles foram dispersos, hoje já estão como nação, e Jesus virá. E a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 39, e versículo de número 22, que aí os da casa de Israel saberão desde aquele dia em diante que eu sou o Senhor Deus. É somente através do sofrimento que eles vão enfrentar nas mãos do anticristo que eles vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Quando ele vier em glória, então Israel voltará a ser o povo de Deus. Se ele já foi constituído nação, então veja que já a plenitude dos gentios já está se esgotando e Deus voltará a tratar com o povo de Israel. Então breve Jesus volta. Precisamos estar atentos então a isso. Um dos grandes sinais desse século, o maior
milagre do século XX foi o retorno de Israel à sua terra. Fique atento, Jesus breve está voltando. Jesus também falou que os dias da sua vinda seriam comparados aos dias de Noé. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 24, versículo de número 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Alguém pode perguntar, mas hoje estamos como nos dias de Noé? Na verdade, se você for olhar o que está escrito na palavra e como está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5 em diante ali. Gênesis capítulo 6, leia lá. Você vai ver a situação que estava o povo naquela época e você vai dar uma olhada para a situação de hoje e você vai perceber que os homens hoje são muito mais ímpios que os homens daquela época. Então os dias hoje são até piores que os dias de Noé. Jesus breve voltará. Jesus também falou sobre a multiplicação da iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa iniquidade que Jesus estava falando, ela não só se multiplicou lá no mundo, lá no sistema que jaz no maligno, mas ela se multiplicou até mesmo dentro das igrejas. Muitas pessoas que deviam representar a Cristo estão manchando a imagem da igreja. É claro que juízo virá para todo aquele que cometer injustiça, impiedade e pecado. Mas o aumento da iniquidade nos dias atuais é prova, é evidência de que breve Jesus voltará. Também está profetizado que nos últimos dias o aumento a ciência vai se multiplicar sobremaneira. Eu coloquei um vídeo aqui sobre a multiplicação da ciência. Veja só. O tempo não para. Ele passa com uma velocidade impressionante. E quando você observa alguns objetos, percebe o quanto estamos em uma fase avançada da tecnologia. Em 19 de maio de 1997, são ativados os primeiros celulares digitais da região metropolitana de São Paulo. Há poucos anos, os primeiros videogames já faziam sucesso. Lembra quando você recebia mensagens pelo bip? Aparelhos de som e os meios de transportes, hoje muito mais diferenciados devido ao avanço da tecnologia. Dia após dia, sempre há notícias de novidades tecnológicas. Um novo vírus está atacando computadores e smartphones da Apple, na China. Acredita-se que o vírus foi criado no próprio país e colocado em mais de 400 programas em lojas e aplicativos não oficiais da marca. Primeiro foram criados armas de fogo com impressoras 3D. E agora foi feita a munição com essa mesma tecnologia. A novidade causou preocupação, porque isso nos deixa muito perto de fabricarmos armas e balas dentro de nossa própria casa. A Cruz Vermelha começou a testar na Austrália um scanner para localizar veias nos braços de doadores de sangue. O aparelho faz as veias brilharem. Um estudo avaliará se uma forma mais simples de achar veias difíceis de serem encontradas manualmente pode reduzir a ansiedade das pessoas na hora de doar sangue e então levá-las a doar mais vezes. A tecnologia enche os olhos das pessoas, mostrando uma facilidade das coisas impressionante. Mas a inteligência artificial
é uma ameaça mais assustadora que o próprio vírus Ebola. O Ebola, com recursos da medicina, pode ser detido pelo homem, mas algumas tecnologias podem se tornar, em breve, impossíveis de serem contidas. Uma exposição em Paris exibe o fascínio do homem pela criação de robôs. No momento, essas máquinas artificialmente inteligentes são bonitinhas e inocentes, mas à medida que ganham mais poder na sociedade, podem não demorar a sair de nosso controle. Imagine que um robô médico programado originalmente para a remoção de câncer conclua que a melhor forma de eliminar esse câncer seja exterminando os seres humanos com predisposição genética a essa doença. Nick Bostrom, autor do livro Superintelligence, Superinteligência em tradução livre, apresenta vários cenários apocalípticos petrificantes. Um deles prevê nanobots autorreplicantes, que são robôs microscópicos projetados para fazer cópias de si mesmos. Em uma situação positiva, esses robôs poderiam combater doenças no corpo humano ou comer material radioativo no planeta. Mas, diz Bostrom, uma pessoa com intenção maligna de posse dessa tecnologia poderia causar a extinção da vida inteligente na Terra. Nós humanos guiamos o futuro não por sermos os seres mais fortes do planeta, nem os mais rápidos, mas por sermos os mais inteligentes. Assim que houver algo mais inteligente do que nós no planeta, isso governará o planeta em vez de nós, disse James Barnett. A ciência inventa, cria e se aperfeiçoa com alta tecnologia, mas até onde chegará essa inteligência artificial? O fim está bem próximo. Até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e a ciência se multiplicará. Isso também é evidência da volta de Cristo, né? A ciência se multiplicando. Exatamente está acontecendo em nossos dias. 80% dos cientistas de todas as épocas surgiram no século XX. E no século XXI as coisas avançam de uma maneira assustadora. Quando você pensa que uma coisa é novidade, no outro dia ela já é ultrapassada. Já existe algo mais novo ainda, né? Então isso é evidência de que Cristo está voltando. Eu acho importante que na minha tradução diz que muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Nós vemos que hoje uma pessoa está aqui no Brasil e de tarde já está em outro país, bem distante daqui, e no outro dia ela já está em outro país. Então essa correria toda, essa velocidade, isso é coisa também que só existe no nosso tempo, não existia isso há uns tempos atrás. E isso também é evidência de que Cristo está voltando. Jesus também falou sobre falsos cristos e falsos profetas. E veja só. E Cristo divide opiniões. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Para uns, o Messias. Sem dúvida nenhuma, o ateu está mais próximo de chegar ao Senhor, porque como ele não crê em nada, nem nenhum deusinhos concorrente desses que os homens fizeram, então ele está preparado para ouvir e sentir a presença do inefável. Para outros, um personagem de humor. Eu caminho, de acordo com a vontade do meu pai, 6 km por dia. Por cima da água? Não, por cima da água, nunca. Nem há 2000 anos físico ninguém andou acima da água. E ele conquistou os jovens com paródias de músicas famosas. E é o nosso Pai. Vissarion.
José Luiz. Alain Miller. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai, se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:24. Que eu acho impressionante nesses falsos cristos, né? Profecia de Jesus que eles haveriam de surgir, mas esses falsos cristos, muitos deles já morreram. E o Cristo verdadeiro, ele também desceu à sepultura, mas ele ressuscitou. Esses aí também vão ressuscitar, né? Vocês sabem que vão ressuscitar. Vão ressuscitar para o juízo final, para acerto de contas, né? Eles estão por aí, pelo mundo inteiro, né, enganando a muitos. Quem tem uma base sólida das Escrituras, quem conhece a palavra de Deus, não vai atrás de um falso Cristo. Mas muitas pessoas não têm tempo para isso. Estão correndo atrás de tantas ilusões e fantasias e tantas bobagens que acaba caindo na lábia desses homens que se dizem ser o Cristo. Mas a igreja está vigilante e está atenta, está vendo que isso também é um sinal da vinda de Cristo. Jesus breve voltará e não tem por que ficar correndo atrás desses falsos cristos. Também Jesus falou sobre fomes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Falando de terremoto, eu coloquei um slide aqui. Número de terremotos por ano, do ano 2000 até o ano 2015, ó. 16, 15, 13, 15, 15, 24. No ano de 2015 aconteceram 20. Mas o que é interessante a gente perceber que, olha, no gráfico acima podemos observar que no século XX ocorreram cerca de 93 terremotos, e já no início do século XXI verificamos que a quantidade de terremotos já está na casa dos 29. Esses são terremotos de grande magnitude, né? Porque terremotos, tremores de terras, são muitos e muitos, mas terremotos de grande magnitude aí, que trouxeram prejuízos no século XX, foram 93 terremotos. Mas é importante notar que no século I, século II, século III, acontecia 1, 2, 4 terremotos aí por século, no século inteiro. E agora, por último, intensificou-se demais. No século XXI já aconteceram muitos terremotos de grande magnitude. Jesus falou então sobre fome, lá em Mateus capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu coloquei uma imagem do Google aqui sobre os números da fome. 500 milhões de pessoas sofrem de fome no mundo, conforme dados da FAO, que é a Organização de Alimentação e Agricultura da ONU. 24 mil pessoas morrem por dia em consequência de fome e subnutrição. Na África, a fome que tem uma terrível aliada, as guerrilhas que dificultam ainda mais as operações de socorro. Em certas regiões da Índia Central, 77% da população vive em condições de miséria. E isso no Brasil também tem, né? Lucas capítulo 21 e versículo 25 diz: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústias das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Isso aqui está falando de tsunamis e tudo mais que está acontecendo nos nossos dias, que comprovam que Jesus está voltando. Jesus também falou sobre
Está escrito na palavra de Deus também que nos últimos dias haverá um acontecimento singular, que é o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Joel capítulo 2 e versículo de número 28, né? Acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciões terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Isso também é um prenúncio da volta de Cristo, o derramamento do Espírito sem medida sobre os homens nos dias atuais é também um sinal da vinda de Cristo. Também outro sinal são os tempos difíceis registrados em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. Eu vou ler para que você possa ter uma ideia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo de número 1 até o versículo de número 5. São os tempos dos dias atuais, né? Nós estamos vendo isso até mesmo dentro das igrejas. Estamos vendo pessoas cada vez mais distantes de Deus, pessoas cada vez mais arrogantes, mais amantes de si mesmas, usando a Bíblia para seus próprios interesses e assim por diante. Isso também é cumprimento da palavra de Deus. Cristo breve está voltando. Veja só o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Que provação, que hora da provação seria essa? Essa hora da provação será a tribulação e a grande tribulação. Então, segundo a nossa crença, nós acreditamos que quando Jesus falou isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele estava se referindo à tribulação e, portanto, estava dizendo que a igreja será tirada antes da tribulação. Se for fiel ao Senhor Jesus, no então chamado arrebatamento, nós seremos levados para junto dele e não precisaremos então passar por esse terrível tempo na terra, que é o tempo da tribulação e grande tribulação, governo de anticristo, marca da besta, falso profeta e essas coisas aí. Jesus está voltando, isso é fato. Breve Jesus voltará. A pergunta que fica para a sua reflexão é: você está preparado? Se Jesus viesse hoje, se o arrebatamento acontecesse hoje, você subiria com Cristo? É importante que Jesus disse: acautelai, tende cuidado, vigiai. Então, estejamos preparados. Se Jesus voltar, possamos subir no arrebatamento da igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição.